Deus abençoe o pastor Marcelo. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Queridos, abre sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, do verso 8 ao verso 21. Gênesis, capítulo 21. Se os irmãos quiserem colocar no pé. Todos acharam? Já está aí também, como diz o Salles, né? O negócio aqui é chique, é data show, né? Amém. Passa a flecha. Tá certo. Diz assim, irmãos, o texto: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, zombava e caçoava de Isaac. Olha o problema aí, irmão. E disse a Abraão: rejeita essa escrava e a seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac. Meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por isso Isaac será chamado da tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele de teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e a pôs sobre as costas de Agar. Deu-lhe o menino em suas mãos e a despediu. Ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e gritou e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ela, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Podem se sentar, queridos? Quero aqui agradecer ao convite do pastor Salles, do pastor Marçonil. Eu já estava com desejo de vir aqui cultuar com os irmãos. E quando eu liguei para o pastor Salles me fez um convite e ficamos de confirmar com o pastor Marçonil que poderia ter algum obreiro, alguém que pudesse estar ministrando na igreja, mas que eu viria de qualquer forma. O importante aqui é eu estar em comunhão com os irmãos. Amém. Esse é o foco. Aleluia. Mas, prove a Deus de nós estarmos aqui compartilhando com os irmãos uma palavra. Na passagem de ano, eu tive uma oportunidade lá na nossa igreja de uma saudação, e eu falei rapidamente sobre esse texto que eu acabei de ler. Mas, glória a Deus. Então, meditando nesse texto, amados, eu pude observar que nós podemos, não somente esse texto, mas a Bíblia toda, nós podemos tirar grandes lições. Lições que não são apenas lições teóricas,
como se diz, eu viajo na história. Outro sim é quando eu consigo extrair a lição que a palavra me mostra e eu a coloco em prática. Porque a Bíblia, irmão, ela é mais atualizada do que as notícias que vão sair amanhã e depois de amanhã. É verdade. Se tem um livro, uma palavra que você tem nas suas mãos, que é atualizadíssima, é a palavra do Senhor. Ela nunca se envelhece. O que o Senhor fez nesse texto, nessa época, Ele faz nos dias de hoje também, na minha vida e na sua vida. Talvez você possa pensar assim, mas o que tem a ver esse texto, essa história, esse acontecido com a minha vida nos dias de hoje? Irmãos, tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Nós estamos bem próximos ainda de dois momentos. Nós estamos muito próximos. Hoje são 5 de janeiro de 2023. 2023. Nós estamos próximos de um fim que aconteceu, que foi o fim do ano de 2022. Sim ou não? Sim. E nós estamos próximos de um começo de um ano, embora já começou, mas ainda muito recente. E é natural, amados, que nós, como seres humanos, como pessoas, vem sobre nós, às vezes, a vontade de desistir, a vontade de, como diz aí fora, chutar o balde, né? Largar tudo. Isso é muito natural, isso não é pecado, mas isso tem uma significância muito grande na minha vida e na sua vida. O desistir, o querer parar. Essa história, amados, ela acontece dentro da casa de Abraão. Abraão, ele convivia com Sara e convivia também com Agar e com todos os seus servos. E ele convivia também com duas promessas, Isaque e Ismael. Embora Ismael não fora o filho da promessa, mas havia uma promessa na vida de Ismael. E o texto diz que, num determinado momento, Abraão ele faz um banquete, ele faz uma festa, pela alegria, pelo contentamento do seu filho Isaque. E no contexto dessa festa, Sara percebe que o outro filho de Abraão, Ismael, ele estava de certa forma criticando Isaque, porque Isaque não era o filho primogênito de Abraão, mas era o filho da promessa. E o texto vai dizer que Sara, ela percebe que o filho da escrava, que era filho de Abraão também, ele estava, o texto diz que estava caçoando, zombando, criticando. E eu quero fazer uma pergunta aqui para as irmãs: qual é a mãe que não vai ficar chateada quando ver alguém criticando o seu filho, zombando o seu filho? Por mais difícil que ele seja, por mais que ele seja, eu não vou dizer tribuloso, mas que seja uma bênção, irmão. Mãe é mãe. E o texto diz que ela percebeu isso, que Ismael estava de certa forma criticando Isaque. Aquilo mexeu com Sara, aquilo tocou nas emoções de Sara. E Sara, mais do que nunca, ela chega para Abraão e diz para Abraão: Abraão, você vai fazer o seguinte, senão nós vamos criar uma treta entre nós dois aqui, a coisa não vai ficar boa entre eu e você não. Isso está na Bíblia não, isso é por conta do irmão Isaías. O texto diz que Sara diz para Abraão: pega este menino e vaza com ele daqui com a mãe dele, porque ele está sendo inconveniente.
Irmão, quantas das vezes a inconveniência ela não chega nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida? Ou alguém aqui nunca viveu inconveniência? Por isso que eu disse que a história, embora acontecida há tantas gerações, há tanto tempo, ela é muito atual. E Abraão se encontra numa situação difícil, porque Isaac sendo filho, Ismael também era filho. Mas era necessário que Abraão desse ouvido a Sara. Tanto é que o Senhor diz para ele: faça tudo que a Sara está mandando você fazer. Te parece difícil? Te parece doloroso isso? Mas faça conforme Sara está te falando. E a Bíblia diz, o texto diz que logo que amanheceu, mesmo ele com o coração todo na contramão da sua vontade, ele pega a sua escrava, Sara, ou melhor, Agar, coloca sobre ela um bocado de pão e um bocado de água, em um ovo, em uma botija, né? E coloca o menino sob os cuidados dela e fala para ela: vai-te. Amados, Agar pega essa criança e ela sai andando, conforme o texto diz, ela sai andando de que forma, irmãos? Ela sai andando errantemente. Sabe qual é o interessante disso aqui, queridos? Uma das coisas interessantes, pastor Marcelo, é que quando Abraão dispensa Agar com seu filho, ele conhece o trajeto. Ele não iria colocar ela em um caminho onde ela ia ter dificuldade. O texto diz que ele coloca um bocado de pão e um bocado de água. Só que na sua caminhada, Agar, o que acaba, irmãos? Acaba a água, mas o pão não acaba. Mas por que a água acabou e o pão não acabou? Você pode andar muito, se movimentar muito, e na medida que você se movimenta, na medida que você anda, que você foge daquele caldo da sua caminhada, a probabilidade de você desidratar é maior do que você sentir fome. Por que lhe faltou água e não lhe faltou pão? Será que Abraão ele foi inconsequente e irresponsável de colocar mais pão do que água? Eu creio que não. Mas o texto diz que ela andou errantemente. Mas Abraão conhecia o deserto de Berseba. Há muitas pessoas que Deus tem colocado sobre você pão e água, mas você está andando em caminhos errantes. Nós não estamos andando conforme o Senhor nos orientou. Estamos andando com a promessa, estamos andando com o pão e com a água, mas estamos andando errantemente. Como você andou no ano de 2022? Como que eu andei em 2022? E como que nós iremos andar em 2023? A nossa água pode acabar. E quando ela sai pelo deserto, a Bíblia diz que ela andou não em conformidade com aquilo que Abraão tinha orientado a ela. E num determinado momento a água lhe falta. E ela se vê em desespero. Irmão, água. Todos nós precisamos desse negócio aqui, ó. Você pode ficar até uma semana sem beber, mas sem beber você não fica não. 3 dias, né?
Fica mais longe uma semana. Porque água é sobrevivência. O texto diz que não lhe faltou pão, mas lhe faltou água. E quando ela se encontra, pastor Marcelino, diante daquela dificuldade, o texto vai dizer que ela coloca o menino debaixo de um arbusto, de uma árvore, de um lugar. O Senhor havia feito uma promessa para Ismael. Embora ele não era o filho da promessa, mas havia uma promessa sobre a vida de Ismael. A promessa na vida de Isaac é que ele seria a descendência de Abraão, mas sobre a vida de Ismael, ele seria pai de uma grande nação, de um grande povo. Ele não seria a descendência a qual estava sobre a vida de Isaac, mas era uma promessa que estava na vida de Ismael. O Senhor tinha feito isso para Abraão. E quando Abraão, ou melhor, quando a mãe de Ismael coloca aquele garoto debaixo daquele arbusto, daquela árvore, ela percebe o seguinte: não, eu vou sair de perto dele, porque ele vai morrer de sede, e eu não quero ver ele morrer de sede. Irmão, eu vou falar algo profético aqui na sua vida. Aleluia! Não abandone a promessa que Deus fez na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Por circunstância alguma, não abra mão daquilo que Deus prometeu. Aleluia! Aleluia! Agar saiu de perto da promessa. Aí eu não vou ficar aqui, ele vai morrer. E o texto diz que ela gritava, ela chorava. E o interessante, pastor Marcelino, é que Deus não ouviu o grito dela. O texto diz que Deus ouviu o choro de quem? Foi de Abraão? Foi de Isaac? Foi de Sara? Do menino. Nas suas adversidades, que Deus olha a promessa que Ele fez na sua vida. Aleluia! Foi por causa da promessa que Deus fez na sua vida que você não vai perecer. Haja o que houver em 2023, algo sobrenatural vai acontecer. Glória a Deus! Aleluia! O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu ministério, a sua saúde. Para que esse mimimi? Ninguém importa comigo. Agora é meu fim. Eu fui humilhada, eu fui humilhado. Ninguém me convidou para o churrasco de final de ano. Ninguém se lembra de mim, ninguém manda um WhatsApp para mim. PPP, papapá. Ei! Não é tempo de você ficar prostrado com essas coisas, irmãos. O texto vai dizer que o anjo brada para ela: Agar, o que você está fazendo que você está aí prostrada? Levanta-te. E todas as vezes, irmãos, que a Bíblia disser levanta-te, é pedagógico. Todas as vezes que a Bíblia dizer levanta-te, é que Deus quer ensinar algo para mim e para você. Deus estava querendo mostrar para Agar que as adversidades que ela estava enfrentando não é porque não havia uma promessa na vida dela, mas é porque ela andou errantemente. Se ela obedece aquilo que Abraão disse para ela, talvez isso tinha acontecido. O problema, amados, não foi a quantidade de água e nem a quantidade de pão que Abraão colocou sobre Agar. O problema foi porque ela não andou conforme aquilo que ela foi orientada. Verdade. Que em 2023, amados, nós tenhamos visão do céu. Aleluia! Tenhamos visão do Senhor. Que nós não titubeemos nem para a direita e nem para a esquerda. Glória! Mas que nós andamos em conformidade com Ele.
Deus sempre surpreende. Deus já me surpreendeu, já te surpreendeu. Eu tenho certeza, né, que todos que estão aqui dentro já foram surpreendidos por um favor do Senhor. E nós devemos fazer como Jeremias fez, aí em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21. Né? Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Sabe por que Jeremias falou isso? Porque ele estava vivendo o caos, ele estava vivendo uma adversidade, mas ele não emprestou o seu pensamento para murmurar de Deus. Ele parou e ele começou a pensar: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, porque se eu estou passando, que eu já passei lá atrás, e lá atrás eu tive respostas positivas, eu tive vitória, Deus atendeu o meu clamor, então ele vai atender agora. Você não está sozinho nessa caminhada. Abraão deu um bocado de água, um outro de água, a água acabou. Mas o Senhor abriu os olhos. O texto diz que Deus abriu os olhos de Agar e diz para Agar: eu tenho um particular para você ver, filha. Vem cá. Você está aí gritando, esperneando. Abraão te deu um bom, eu vou te dar um excelente. Olha aqui. Talvez que você possa ser aqui, não é da microfonia, não. Amados, o texto diz que quando Agar olhou, ela não viu a mesma quantidade de água que Abraão deu a ela. Abraão deu um outro. Eu posso imaginar, conjecturar na minha mente, que foi uma bolsa, né? Mas havia o que, irmãos? Quando ela abriu os olhos, o que viu, irmãos? Ela viu um poço. E qual que é melhor, irmãos? Um poço ou um odre de água? Aonde ela estava? Ela estava no deserto. Ela estava desprovida, aparentemente sem segurança, sem cuidado. Talvez 2022 para você foi dessa maneira. Você se sentiu descuidado, desprotegido, mas você não estava. Você atravessou 2022 com a proteção, com a bênção, com o favor de Deus. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem te guardado, é porque o Senhor tem te sustentado, é porque o Senhor está na sua vida, tem um propósito na sua vida. Ele tem promessa na sua vida, Ele tem promessa na minha vida. A palavra dele diz: agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, irmão? Nós estamos assustados como pessoas, é natural isso. Todo esse processo que nós estamos vivendo aí, né? Essa mudança de governo, as notícias não são boas. Eu não vim aqui, irmão, falar disso. Mas eu vi uma palavra de Deus para essa igreja. Na Maitanda, show na cantacinha de fogo. Prepare, igreja, porque eu vou alargar essa tenda. Eu vou fazer algo neste lugar sobrenatural. Mas não é por causa do seu crer, é por causa da minha palavra. Porque tem eu um propósito neste lugar. Estou eu marcando um momento agora. Irei fazer um divisor de águas neste lugar. Aleluia. Vou trazer quem eu amo para este lugar para ouvir a minha palavra através deste altar. Há vidas que precisam de ter um encontro comigo neste lugar. E eu preparei este lugar para que a minha palavra se cumpra na vida daqueles que eu vou trazer para este lugar. Este lugar será pequeno por aquilo que eu vou fazer. Há muitos aqui que precisam conhecer que eu estou neste lugar. Há muitos que precisam entender que eu amo este lugar.
que eu tenho um propósito neste lugar. Vou fazer porque é a minha vontade. Deus vai fazer algo tremendo neste lugar. Agar, olha o poço, Agar. Não se desespere, Agar. Não é o seu fim, Agar. Embora você ande errante, mas eu sou um Deus de misericórdia. Eu sou um Deus de paz. Eu sou um Deus de vida. Eu sou um Deus de abundância. Aleluia. Eu sou um Deus que faço acontecer aonde aquilo que não existe. Não desespere, Agar. O texto vai dizer mais uma coisa importante a nós. Como havia uma promessa na vida de Ismael, e como Agar achava que era o fim tanto dela como de Ismael, o texto vai finalizar dizendo que o Senhor o faz flecheiro. Você sabe qual é o papel de um flecheiro? É acertar o alvo. Eu posso olhar pelos olhos da fé aqui, pastor Marcelo. Há homens e mulheres aqui que são flecheiros. Glória. Há um alvo para você alcançar. Amém. A promessa vai cumprir na sua vida. Amém. Não são circunstâncias adversas que vão fazer você titubear. Vai fazer você perder o foco. 2023 está aí. E eu quero ser boca de Deus. Vai ser o melhor ano da sua vida. Amém. Haja o que houver, Deus está no controle da sua vida. Aleluia. Deus está no controle da sua casa, da sua família, da sua saúde. Ah, pastor Isaías, mas eu não vou sofrer aflição, não vou viver adversidade. Eu não disse isso. Com uma diferença: Deus vai estar contigo. Amém. A mão do Senhor vai estar contigo. Amém. Eu não sei qual é o seu problema, o que você está precisando para esse ano de 2022, 2023. De uma coisa eu tenho certeza: aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na sua vida. Aleluia. Aquele que começou algo que aparentemente parece que não tem solução, vai ter solução, vai ter o acabamento final. E com elogios da parte dele, com glória para ele. Porque ele é especialista em surpreender. Agar estava desesperada. Para Agar era o fim. Para Agar ela estava vendo o que, amados? A morte. Mas não era. Não é o fim para você, não é o fim para mim. Podem levantar-se 10 mil à minha direita, tantos mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Eu vou finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte: não vai faltar pão para você, e não vai faltar água, e não vai faltar a presença de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Deus está sobre a sua família, sobre a sua casa. Nós não estamos aqui meramente por estarmos aqui, amados. Nós estamos aqui porque nós cremos no favor de Deus. Glória. Nós cremos no agir de Deus. Aleluia. Ele está agindo por mim e por você. Aleluia. Este rebanho tem um dono. Glória a Jesus. Aleluia. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus fez uma pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? Ah, Senhor, Tu és um grande profeta, Tu és Elias, Tu és João Batista. Aí o Senhor vira para o sanguíneo, o colega, Pedrão da vida, né? E Jesus fala assim: e você, Pedro? O que você acha de mim? Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da dependência de Deus, do favor de Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo, disse: Tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. Aí o Senhor libera uma palavra,
sua vida, irmã Márcia. Olha, tu disseste muito bem. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Aí Jesus não fica contente, ele dá mais uma caminhadinha para que o inferno ouça. Ele diz assim: tu és pedra, mas sobre a minha igreja eu edificarei ela, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou repetir para você dar um brado de vitória. Não é para sair na filmagem aqui não, é para você dar um brado de vitória. Pedro, tu és pedra, pó, mas eu sou a rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja do Jardim Progresso. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você crê, você aplaude o Senhor nesta noite. Nada pode prevalecer contra você, porque você é identidade de Deus, você é igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. 2023 está aí, amados. Pode ser o ano do arrebatamento. É mesmo. Pode ser o ano da vinda do Mestre. Talvez essa aqui seja uma das séries dos últimos cultos, pastor Marcelo. Talvez muitos estão pensando aí, né, numa reviravolta, politicamente falando. Mas que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor. Não vamos duvidar da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Sabe qual é a maior promessa das nossas vidas, amados? Não são os bens materiais, não são as riquezas dessa terra, não são aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho, com a nossa inteligência, com os nossos relacionamentos. A maior riqueza que você tem dentro de você, o pastor Sábio, o pastor Marçonilo, todos os obreiros, todos os jovens, as crianças, as irmãs, esta igreja, nós, como corpo de Cristo, nós temos é a certeza que é um lugar onde nada disso vai faltar, nem pão, nem água, não vai faltar segurança, não vai faltar alegria, não vai faltar a presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que riqueza é essa? Não vai te faltar nada disso, diante. Você vai, como diz o pastor Durval, você vai se refastelar, espiritualmente falando, amados, de uma mesa. A Bíblia diz que aquilo que o Senhor preparou para nós, nem os nossos olhos, nem o nosso coração experimentou. E aí, vamos fazer uma análise aqui. O que nós queremos de bom nessa vida, né? Nós queremos tudo de bom, amados. Isso não é errado, não. Nós estamos atrás do bom, mas Deus tem preparado o excelente. Eu costumo dizer isso, amados. Enquanto você estiver pensando no bom, Deus vai te dar o melhor. E quando você entrar no melhor, Deus vai te surpreender com o excelente. Deus nunca perde para o homem. Deus sempre ganha. E por Ele ser um vencedor, Ele fez eu e você vencedor também. Ele não quer nada sozinho para Ele, Ele quer dividir comigo e com você. Os céus foi feito para nós. As maravilhas foi feita para nós, a igreja. Essa é a maior esperança nossa. Glória a Deus. Levantou a mão aí. Aleluia. Deus vai dar. E não é palavra de autoajuda, não. A senhora aí levantou a mão, a senhora de óculos aí. Essa semana ainda, Deus vai realizar um sonho da senhora. Como prova, a senhora vai vir diante desse altar aqui, vai testificar isso. Aleluia. Deus vai realizar um sonho, eu não sei. Ele vai realizar um sonho da senhora. Eu posso ver que é algo que vai alegrar muito o coração da senhora. Ah, mas eu vou na igreja, uma dificuldade, uma luta. Aí vem um irmão lá, assim, cabeça branca, falar: irmão, creia.
Papai do céu, carinhosamente eu me dirijo ao Senhor, com meu coração cheio de alegria, tributando ao Senhor toda honra e toda glória. Papai do céu, apesar das nossas adversidades, nossos problemas, nossas fraquezas, mas o Senhor sabe que nós amamos o Senhor. O Senhor é tão lindo para nós, o Senhor é tão amável, o Senhor é tão precioso para nós, Papai do céu, que nós estamos aqui, porque sabemos que aonde o Senhor está, há abundância de alegria, há abundância de regozijo, de prazer. Pai, eu louvo o Senhor por esta comunhão, por este momento tão especial que o Senhor preparou para nós. Pai, eu quero te louvar pela vida do pastor Marcionil, o anjo desta igreja, o qual o Senhor colocou neste lugar. Pai, este lugar, como o Senhor tem revelado a nós, ó Deus, será um lugar de abundância, um lugar de prosperidade, não somente prosperidade, Senhor, na esfera natural, mas emocional, espiritual, nos relacionamentos. Pai, o Senhor vai fazer algo sobrenatural neste lugar, Jesus, porque o Senhor quer, é a vontade do Senhor. Pai, todas aqueles que estão aqui, que receberam de bom grado a tua palavra nessa noite, cumpra o teu favor na vida deles, que haja cura no corpo físico, cura no espírito, cura no emocional, nos relacionamentos, Senhor. Pai, que haja um mover sobrenatural nessas famílias, nesta casa, nesses pequeninos do Senhor. Pai, o Senhor tem trazido uma palavra, Senhor, de restauração neste lugar. O Senhor tem colocado homens e mulheres aqui neste lugar, Senhor, para abençoar as famílias, abençoar as casas, abençoar este bairro, abençoar, Senhor, este lugar, Senhor. Pai, este lugar não é outro lugar senão a tua casa. E o Senhor está aqui nos quatro cantos desta casa. O teu Espírito está aqui nos quatro cantos desta casa. Eu posso sentir a glória do Senhor neste lugar. Pai, eu libero uma palavra, Senhor, de comunhão, uma palavra, Senhor, de aliança, Senhor, com os meus irmãos neste lugar. Eu oro por eles, ó Deus, eu intercedo por eles, e creio que o melhor do Senhor está sobre a vida deles, e eles testificarão, Senhor, e eles provarão o melhor do Senhor neste lugar. Assim eu oro no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor Marcionil. Amém. Não sei se eu passei do horário aí. Deus abençoe a igreja, amados. Amém. E olha, o que Deus te prometeu, Ele vai te surpreender.